Bom dia, meninos. Vou fazer só uma revisãozinha com vocês sobre o que vai cair na prova, tá? Na prova de vocês vai ter o quê? Globalização, o que é o processo global. Eu sempre fiz essa atividade com vocês, fazer as cadeias, as teias, as redes, né? E a globalização nada mais é do que isso, é a interligação, é o poder estar interligado com várias pessoas no mundo ao mesmo tempo, com várias questões ao mesmo tempo. Então, a cultura está interligada, a economia está interligada, então eu tenho relação. Eu tenho relação comercial, eu tenho relação social, eu tenho relação cultural, eu tenho relação econômica com outros países, com outras culturas, com outras regiões, tudo ao mesmo tempo, certo? E existe uma teoria que é o meio técnico científico e informacional, que foi uma teoria criada pelo Milton Santos para falar de todo esse processo da globalização, né? E aí ele fala que o meio técnico, científico, informacional é o nosso processo de globalização, é o que é a nossa globalização, né? Ele trata isso em várias partes, né? Ele mostra a globalização em várias partes, a globalização como fábula, né? Tem várias partes e vocês já viram até esse documentário, deixei já para vocês. E aí ele trata essa teoria mostrando que o nosso trabalho, nosso desenvolvimento trabalhista, tem o seu meio técnico, tem a sua técnica, entrou a tecnologia e entrou a informação. Então hoje a gente é mantido por isso, pela técnica trabalhista, pela tecnologia que ajuda a técnica e a informação que ajuda os dois, né? Ajuda o processo de desenvolvimento dos dois, tá certo? E depois disso a gente vai entrar no conceito de Europa, continente europeu, né? E aí vocês vão ver que vai ter aí os relevos europeus, né? A planície, o planalto, as elevações, né? O conjunto de rochas que são produzidos pelas placas tectônicas. Então, as placas vão se movimentar e vão gerar aquelas grandes elevações que vão de 2.000 a 3.000 metros, que a gente chama de dobramentos modernos, certo? Então, vocês vão achar isso no continente europeu. Vocês vão achar também, né, a questão que vai cair para vocês, que é os problemas ambientais, né? Os problemas ambientais que a Europa tem como um dos grandes problemas são a questão das poluições, sabe? Os protocolos, certo? E aí vocês vão achar isso na página 57, né? Que vai ter a questão da desertificação, que vocês vão ver que é a degradação do meio ambiente, certo? A questão de muita quantidade de indústria que gerou muita fumaça poluente para a nossa camada de ozônio, tá bom? Vocês vão ver a questão da xenofobia, que a gente já discutiu muito, que a gente já viu muito. E o que é a xenofobia? A xenofobia nada mais é do que o preconceito com o migrante. E a Europa é muito xenofóbica, né? Ela vê o imigrante como como é que eu posso dizer, o inimigo, porque ele chegou lá no território deles, tomou um pedaço do território, né? Vai ter que morar em uma casa, e aí vai ter que arrumar um emprego, então vai tirar o emprego do nativo, então eles têm repulsa, eles têm raiva, se torna um processo e se torna crime, tá, gente? Xenofobia no mundo já é crime, tá? Então, deixei a página sobre xenofobia com vocês e também a questão de como a Europa, é no sentido de produtividade. Então, vocês vão ver a agricultura, vocês vão ver a questão dos minerais, né? Vocês vão ver a questão da pesca e do transporte,
né? A agricultura é aquela produção de monocultura, certo? Que vocês já sabem o que é, né? Que a gente tratou até no continente africano. A pesca é muito importante para a economia lá, muito importante, né? Eles têm vários tipos de pesca, certo? E a atividade extrativa, né? Extrativista, de extrair da natureza, de extrair minerais, de extrair vegetação, certo? E aí entra a União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia nada mais é, galerinha, do que a união de vários países do continente europeu, certo? Onde eles desenvolvem um processo econômico, né? Eles têm uma sua moeda, que é o euro. Eles desenvolvem as suas leis, as suas diretrizes. E eles são um conjunto de países que eles se juntaram para melhorar a economia, para melhorar a vida dos cidadãos e cidadãs do seu país. Então, é um conjunto de países, certo? Então, basicamente, a provinha de vocês vai estar só sobre conceitos, certo? E que conceitos são esses, tia? Conceitos são basicamente o que é uma determinada coisa. Então, vocês precisam saber o que é a União Europeia, vocês precisam saber quais, né, são aqui os meios que eles têm a sua economia, como a agricultura, como a pesca, o extrativismo, o transporte, né? A Europa é muito forte no transporte, né? Tem uma locomoção muito fácil, muito rápida. Então, é muito bom, tá? E vocês precisam saber o que é a globalização, que é o meio técnico, científico, informacional e tudo isso, certo? Vocês vão... Eu deixei o roteiro com vocês já, espero que já tenham começado a estudar, né? Porque hoje é a nossa provinha, certo? E aí, vocês vão... qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem pra mim, certo? Que aí a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Antes da prova, né? Porque a nossa prova vai começar no período da tarde, tá certo? Então, me manda mensagem, qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer conceito desse, tá bom? E aí a gente vai estar tirando, certo? Um cheirinho. Até segunda-feira que vem.